Olá a todos, na aula de hoje a gente vai falar de reflexão luminosa, como desenhar imagens em espelhos planos e quais são as leis da reflexão. Então, eu tenho duas leis da reflexão, eu vou começar pela segunda, que ela é um pouco mais simples. A segunda lei fala que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão eles são iguais. Então, se eu tenho um espelho aqui, ou qualquer superfície que vai refletir luz, eu vou incidir no ponto O e esse raio vai ser refletido, de maneira que esses dois ângulos aqui, o I e o R, sejam iguais. Agora, anota aí em letras garrafais, negrito, em vermelho, marca texto se for necessário, que esses ângulos são sempre medidos em relação ao normal. Tá? Em ótica geométrica, a gente vai sempre medir esses ângulos em relação à reta normal. O que é reta normal? A reta normal é a reta que faz 90 graus com a superfície. Ou seja, a superfície aqui é essa reta em preto, e a reta normal ela é perpendicular à superfície, ou seja, é essa reta aqui pontilhada. Então, os ângulos eles são medidos em relação à reta pontilhada, que faz 90 graus com a superfície de incidência. Ok? A primeira lei, o que ela fala? Ela fala que a reta normal, os raios incidentes e refletidos, eles são coplanares. E o que isso significa? Que eu tenho um raio incidente, um raio refletido e a reta normal, que eles estão contidos no mesmo plano. Que plano é esse? Essa folha de papel aqui, que contém esses três raios. Tudo bem? O que essa lei fala basicamente? Que eu não posso ter um raio incidindo e ele sendo refletido num outro plano como esse que eu desenhei agora. Ou seja, não é possível que a reflexão ocorra dessa forma. Porque o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles têm que ser coplanares. Eu tenho dois tipos de reflexão. Eu tenho a reflexão difusa e a reflexão especular. A difusa é a reflexão que a gente mais vê, que é aquela, quando você olha para uma mesa, você enxerga, na tua camiseta você enxerga essa reflexão, num livro. Tanto faz o lugar onde você esteja olhando, você vai ver a mesma coisa, um livro, certo? Por quê? Porque essa superfície ela é irregular, e se ela é irregular, significa que o raio vai bater nessa superfície e ele vai ser refletido para diversas direções. Ou seja, tanto faz onde você esteja, você vai ver esse objeto. Já a reflexão regular é um pouco diferente, porque ela é uma reflexão na qual a superfície ela é completamente ou mais próxima de lisa. Tudo bem? Ela é uma superfície polida, o que significa que o raio vai bater e ele vai refletir como se fosse um espelho plano. Tudo bem? Então, você olha aí na imagem, você percebe que essa camada d'água ela está servindo como um espelho, porque eu estou olhando a camada e vejo esse animal aí. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que a reflexão difusa ela respeita as leis da reflexão? Que são aquelas duas que eu acabei de apresentar? Parece que não, né? Parece que o raio incidente e o refletido eles são imprevisíveis, ou seja, o ângulo de incidência e reflexão não são iguais. Mas isso não é verdade. Por quê? Na reflexão regular, eu vejo que a reta normal ela é bem comportada, digamos assim. Ela sempre aponta na mesma direção, porque é uma superfície irregular, certo? Uma superfície polida. Então, a reta normal ela faz esse 90 graus aí, mas de maneira bastante intuitiva, de modo que o raio incida e seja refletido como um espelho plano. E já na superfície difusa muda um pouco, né? Porque não é que o ângulo de incidência e reflexão não são iguais. Na verdade, o que acontece é que a reta normal ela é um pouco imprevisível. Por quê? Porque a superfície ela não é regular. Ou seja, eu vou pegar essa superfície e a reta que faz 90 graus com ela é essa reta meio tortinha. Se eu medir o ângulo de incidência e reflexão em relação ao normal, eles são iguais. Então, as leis da reflexão são obedecidas. O que muda é que essa reta normal ela é um pouco mais imprevisível. Bom, falando agora um pouquinho de espelhos planos. Tá? Como é que eu vou desenhar imagens em espelhos planos? Eu verifico que eu tenho um objeto luminoso que vai emitir luz. Ele emite todos esses raios, eles vão bater no espelho e vão ser refletidos com ângulo de incidência e reflexão iguais. Agora, esse raio de luz ele não guarda informação de memória. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco um observador ali nesse ponto, eu vou ver que o raio vai chegar até esse olho e o olho vai interpretar o raio como se tivesse vindo da direção na qual o raio chegou no olho. Ou seja, quando eu olho o espelho, eu verifico que a imagem está atrás do espelho. Então, quando o raio incide no ponto O e chega até o meu olho, eu acho que o raio andou em linha reta. Então, ele não me fala se ele sofreu reflexão, se ele bateu ali, se ele bateu aqui. Não, ele simplesmente chega até o teu olho e você parte do pressuposto que esse raio está atrás do espelho. E aí, como é que eu verifico isso? Então, quando você coloca aí um animal perto do espelho, ele acha que a imagem está atrás do espelho, que tem algo atrás. Um bebê é a mesma coisa. Ele olha para o espelho e acha que tem algo atrás do espelho.
A gente não acha porque a gente já conhece, sabe que é um espelho e sabe que não tem nada ali atrás. Mas o raio de luz, ele parece que vem dessa direção. Então vamos lá. Como é que eu vou desenhar a imagem? Eu vou desenhar o prolongamento desses raios refletidos. E eu vejo que o prolongamento deles, esse prolongamento, ele se encontra aqui atrás do espelho, nesse ponto I, é onde está a minha imagem. Então quando eu olho um espelho, eu verifico que a imagem está atrás do espelho. Tudo bem? Essa imagem, de fato, ela não existe, porque não tem nada lá atrás. Se você for atrás do espelho, você não vai ver uma imagem. Agora, o meu olho, ele acha que essa imagem está atrás do espelho. Um ponto importante é você verificar que esses dois segmentos eles são iguais, o que significa que a distância do objeto até o espelho e da imagem até o espelho, elas têm o mesmo valor, elas são equidistantes. Tudo bem? Então, aquela distância P, que era do objeto até o espelho, e P', que era da imagem até o espelho, elas têm o mesmo valor. E aí, como é que eu vou desenhar agora uma imagem de um objeto extenso, um objeto mais complexo? Eu pego esse ponto, um ponto A, por exemplo, e desenho a imagem do ponto A. Pego o ponto B, a imagem do ponto B. Pego um ponto C, a imagem do ponto C. Ou seja, eu vou usar a simetria ponto a ponto. Então, eu pego o objeto e vou pegando os pontos desse objeto e desenhando na imagem, de maneira que as distâncias P e P' sejam iguais. É só eu pegar o objeto, dividir em vários pontos e ver simetricamente o que está do outro lado. E aí eu consigo desenhar como é que eu veria o objeto e desenhar a imagem desse objeto extenso. Tudo bem? E aí você verifica que essa imagem possui mesmo formato, mesmo tamanho, ou seja, ela não é distorcida. E essa imagem ela possui a mesma distância do espelho. A imagem e o objeto são equidistantes do espelho. Agora, vamos comparar dois tipos de imagem, tá? Eu tenho esses dois tipos de imagem. A imagem de uma câmera escura, de uma câmera fotográfica do nosso olho, à direita, e a imagem de um espelho. E a gente verifica que elas têm naturezas diferentes. Então, a imagem do lado esquerdo, se você verificar, ela não é formada pelo encontro de raios de luz. Ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Enquanto a imagem da direita, ela é formada pelo encontro dos raios de luz. Então, por exemplo, se eu for atrás do espelho, onde está a imagem, eu não vou ver nada, porque não tem nada chegando lá. Agora, se eu for ali onde está sendo formada a imagem na câmera escura, eu vou ver que existem raios de luz que chegam lá. Então, eu vou chamar a imagem do lado esquerdo de imagem virtual. A imagem virtual ela é formada pelo encontro do prolongamento dos raios, e a imagem do lado direito de imagem real, porque ela é formada pelo encontro de fato dos raios de luz. Muito cuidado, a imagem virtual ela não é uma imagem que está atrás do espelho, tá, gente? Muito cuidado, porque isso não vai ser verdade sempre. Ela nesse caso, está atrás do espelho porque ela é formada pelo prolongamento. Mas não é que toda imagem virtual é formada atrás do espelho. A definição é que ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos.